Mas a minha questão é, não poderia ter sido chegado aqui um entendimento com o Farioli de forma a fazer alguns ajustes para que, neste caso, aquele que nos parecia ser o melhor ativo da formação dentro do clube, ter mais espaço, porque os clubes portugueses precisam de fazer grandes vendas, porque senão, a longo prazo, depois têm problemas. Portanto, e as grandes vendas normalmente são de jogadores da formação, porque não implicaram qualquer tipo de investimento, é tudo lucro. Não poderia ter havido, da parte de Farioli, outro tipo de abordagem com o Rodrigo Moura? Ou o facto de ter ganho o campeonato dá-lhe total razão e não há margem para fazer estas questões? Não, nós ficamos sempre com a sensação que podia, mais, devia. Mas, por outro lado, se o Farioli se sentar agora à minha frente e me disser eu podia, mas tu garantes-me que eu ia ganhar o título à mesma. Pronto, arrumou a questão. E nós dizemos, pronto, ok, não, é que tens razão, porque tu é que tomaste as decisões e foste para ali. Eu acho que, para mim, fica muito claro que não me parece que tenha... Volto a dizer, não sei. Não me parece que tenha sido algo pessoal. Ou seja, o Farioli olhou para o Rodrigo Moura e disse, não vou com a tua cara, não gosto de ti. Não me parece que tenha sido isso. Nem do outro lado, porque o Rodrigo Moura, apesar de... Lá está, olha, estava chateado, estava triste, não jogava, mas nunca mostrou ser pouco profissional. Mostrou, antes, pelo contrário, ser profissional em continuar sempre focado naquilo que era o interesse do clube também. Mas a realidade é que... Repara o Inbom que foi buscar agora o Farioli. É um jogador que sabe ligar o jogo, mas é um jogador que sem bola está sempre ligado, como o Froholt. São jogadores altamente rotativos para um Porto que parte muitas vezes o jogo. O Moura não tem essas características. E porventura, se calhar, foi experimentado várias vezes até em treino para ver se conseguia dar essa resposta. E a resposta que o Farioli teve é que não tinha. Ainda assim, acho que é uma grande venda. Eu também não gosto de ver jogadores destes a sair do campeonato português, ainda para mais sem jogar, porque aquilo que nós vimos no tempo de Anselmi, o Moura fazer, é um gênio à solta, é mesmo um gênio à solta, e eu estou convencido que, ganhando ele os tais atributos sem bola, o Vitinha também era um gênio, e é um gênio à solta, mas já na altura é um gênio, mas teve que ganhar algumas coisas para chegar lá acima. E conseguiu atingir esse patamar. Eu acho que o Moura tem essa genialidade com bola, terá que acrescentar algumas outras coisas sem bola, é verdade, mas num contexto para onde ele vai, com o treinador que vai, e a ideia de jogo, podem fazer que o Rodrigo Moura não tenha que trabalhar tanto sem bola, porque a Roma vai ter outra identidade e, portanto, vai valorizar muito mais ter bola em quantidade e depois em qualidade, logo se verá. E isso vai proteger também um jogador como o Rodrigo Moura, porque vai ficar muito mais confortável e aí sim vai ser um aquário em que ele vai sentir-se que está no sítio certo. E quiçá Jorge Jesus agradeça no futuro imediato, no futuro próximo da seleção. Mas vamos avançar também para falar do Sporting, isto porque Luís Soares sente-se esgotado e triste. A informação é avançada pelo jornal Record, apesar da SAD liderada por Frederico Varandas e do técnico Rui Borges terem a intenção de manter Soares em Alvalade, o avançado colombiano prefere sair. Nesse sentido, os empresários do jogador continuam ativos no mercado à procura de clubes interessados. Luís Soares sente-se triste não só pela perda de estatuto na equipa, com a ascensão de Ioannidis, mas também pelos problemas com os colegas de equipa e pela forma como foi assobiado pelos adeptos. Tudo isto já depois da polémica com o candidato às eleições do Fenerbahçe, que garantiu que Soares se tinha comprometido a ir para a Turquia. Segundo o Record, todo este contexto tem gerado um desgaste crescente na relação de Soares com o Sporting. Com estes novos dados, que no fundo vêm reforçar também aquelas conversas que temos tido umas semanas até, Gonçalo, a minha questão é, o Sporting deve ajudar os empresários de Soares a arranjar uma solução? Porque um jogador que parte do desgaste é também pela forma como se está a sentir no balneário, é mais complicado de gerir do que propriamente só a relação com os adeptos. Porque marcando 3, 4 golos, a relação com os adeptos facilmente se restabelece. Com os colegas, se calhar, é mais difícil. O Sporting deve, pelo bem até do dia-a-dia da equipa, arranjar de facto uma solução para Soares nesta fase? Não sei. Eu estou muito baralhado com esta situação, porque repara, eu já o disse aqui variadas vezes, acho que
o papel do treinador não deve ser resolver todos os problemas e mais alguns. O papel do treinador, antes pelo contrário, tendo em conta que a corda normalmente parte sempre para o lado do treinador, quando os resultados não aparecem, deve ser o menos interessado em resolver todos os problemas e mais alguns. Ele deve resolver todos os problemas e mais alguns que acontecem dentro da dinâmica do treino, dentro da dinâmica do jogo. E já percebemos que este cenário em concreto de Luís Soares não tem tanto a ver com isso. Tu recordavas e bem a questão de se ter colado ao candidato presidencial do Fenerbahçe. O Sporting nada disse sobre isso. E eu acho que esse tem sido talvez o maior problema, porque eu disse ontem, para mim é muito difícil de tentar perceber o que é que está mesmo verdadeiramente a impactar tudo isto, porque nós já vimos Frederico Varandas ser implacável com jogadores que pisam o risco, implacável com jogadores que fazem uma forcinha aqui ou ali, mesmo com um capitão como era o Yulman, ou o melhor avançado com impacto maior na história do Sporting como era Gyökeres, e Frederico Varandas foi implacável. Porquê é que não se está a ser implacável com Soares? É isso que me está a escapar nesta Mas achas decisão. Porquê que acontece? Achas que depois da saída de Gyökeres houve uma grande preocupação entre, sobretudo, os adeptos, porque Gyökeres era garante de muitos golos. E Soares não descalçou o Sporting nesse sentido. Foi bestial. Achas que é esse medo que nesta altura reside na direção e na equipa técnica, que sem Soares, aí sim, o Sporting pode ter problemas no capítulo dos golos? Eu acho que é muito interessante o caso Soares, porque a realidade é que, face àquilo que aconteceu com Gyökeres, Soares foi a resolução de todos os problemas. E é bestial, é inclusivamente melhor do que Gyökeres. E de repente agora é uma besta. Portanto, o passar da bestial a besta é muito fácil no futebol. Isto acontece com muita regularidade. Eu não tenho a certeza que ele também não seja, quando estou a chamar besta dentro daquela que é a metáfora que estou aqui a dizer, mas eu não tenho a certeza que ele não possa ter sido culpado também desta situação. Porventura até foi, mas se é verdade que a resolução extraordinariamente impactante que aconteceu, com mais razão, menos razão, com mais mensagens, com mais promessas, menos promessas, isso agora não interessa, mas foi implacável na forma como a direção do Sporting como resolveu problemas difíceis, porque estávamos a falar dos melhores jogadores do Sporting. Neste caso em concreto não está a acontecer, por isso é que há aqui alguma informação que escapa. O que a mim não me escapa é que o bode expiatório tem sido o Rui Borges. E isso para mim é que tem sido muito claro, é que ele tem, de facto, dado o corpo às balas, já se percebeu isso, e se quer ter esse papel, muito bem para o Rui Borges, mas, de fora, nós não podemos deixar de tentar perceber e analisar o porquê disso estar mesmo a acontecer. Ainda assim, se o Soares ficar no Sporting, eu não tenho a mínima dúvida, porque isto no futebol é cíclico, como tu dizias. Daqui a mais um mês já ninguém quase se vai lembrar desta história. O Soares tem muita qualidade, vai continuar a carburar e vai lutar pelo lugar do Ioannidis, e isso vai ser dissipado. Não tenho a certeza que dirigentes e treinador estejam confortáveis com esse cenário. Lá está, pela tal relação entre Soares e os companheiros de equipa, mas temos que aguardar. E vamos continuar a acompanhar naturalmente, assim como acompanhamos também diariamente a novela Palhinha. O Bayern Munique está a tentar afastar João Palhinha do Benfica. Segundo o Correio da Manhã, o clube alemão não quer um empréstimo com a opção de compra e nesta altura só o Newcastle está disposto a pagar já pelo passe de Palhinha. No entanto, o jogador já terá feito saber que só tem interesse em sair se for para jogar no Benfica ou no Aston Villa. Aliás, Rui Costa já terá convencido João Palhinha a aceitar as condições salariais que o Benfica pode oferecer. O Bayern está a par das conversas, mas tem feito pressão junto ao jogador no sentido de o convencer a ouvir a proposta do Newcastle e a recusar a do Benfica. Gonçalo, também o jornal Record avança que o Benfica vai tentar o tudo por tudo e que até equaciona aqui um prémio de assinatura a Palhinha, o que não é muito comum em jogadores que não são livres. Não é inédito, mas não é muito comum. Mas é muito comum para compensar salários elevados. Exato. A minha questão é, faz bem o Benfica em... Se é este o alvo, se é este o jogador, mais do que o perfil, é este o jogador, em até equacionar esse cenário em que possa ter que fazer um investimento grande em termos salariais? Na perspectiva daquilo que o treinador pretende, sim. Mas sempre e quando seja salvaguardada que existem aqui pequenas exceções. Ou seja,
Depois tens que alimentar outras posições com jogadores significativamente mais jovens para equilibrar. O equilíbrio é a resposta para quase tudo na vida. E a realidade é que nós não podemos dizer porque este é velho, não vale a pena vir, porque é um custo demasiado alto. Pois, mas é que nós também já vimos investimentos acima de 100 milhões em jogadores relativamente jovens que não trouxeram nada de novo e que até foram despachados ao final de uma época. E, portanto, se neste momento a estratégia fosse entrar em 5, 6 ou 7 jogadores com este perfil, eu diria que é errado. Vai dar raia, até pode ser campeão esta época, mas vai dar raia no médio prazo. Se for um jogador ou dois nesta circunstância e que os outros equilibrem, não vejo por que não. Se, obviamente, chegar-se à frente do CFO e diga que é possível e que é possível fazer, não fazer um malabarismo demasiado, com demasiadas bolas financeiro. E nessa circunstância, eu acho que para mim é claro que o Palhinha, se não tivesse muita vontade de vir para Portugal, qualquer outro emblema daqueles que se tem falado, Aston Villa e Newcastle, tem uma capacidade muito superior à do Benfica para se chegar à frente, pagar e conseguir convencer até o Palhinha com um salário e o Bayern de Munique na transferência de forma muito mais simples. Isto significa que, estrategicamente, o Palhinha estará com muita vontade de vir para Portugal e isso significa que o Benfica tem uma mais-valia no processo negocial. É verdade que se corre o risco de, ali no photo finish, ali mesmo a cortar a meta, que o Bayern diga, bem, se calhar tens andado a brincar comigo, vais cá ficar. Mas, por outro lado, os alemães não são muito emocionais, normalmente. E ficar com um ativo que vai estar, ou com um jogador que vai estar a pagar 18 milhões e que não vai ser utilizado pelo treinador... Mas onde é que aqui podemos pôr um limite do racional, daquilo que é racional para oferecer a Palhinha? Porque se falarmos de um salário aqui ao Benfica, imagina, 20 milhões em salário em 4 anos, mais ou menos, qualquer coisa desse género. Mais um prémio de assinatura de 10 milhões, falamos de 30 milhões, mais 20, 50 milhões para ter Palhinha 4 anos com esta idade, é racional para a realidade portuguesa ou não? Eu já fiz aqui um exercício meramente teórico de estabelecer aqui um custo contabilístico de um jogador como o Palhinha. E a realidade é que, se nós olharmos aquilo que acontecia, por exemplo, o Otamendi, que ia chegar aos 6 milhões brutos, nós, se colocarmos esse mesmo exercício em 6 milhões brutos anuais, mais 4 milhões de amortização anual, e se colocarmos entre 15, 16 milhões do custo de transferência, isto significa mais ou menos um custo contabilístico de 10 milhões ano. E ainda podemos incluir aqui, 10% daquela margem de erro. Não parece que à la longue seja assim tão mau. Mas isto só vai depender de uma coisa. É que o Benfica está a precisar de ganhar. É urgente ganhar, depois de tanto investimento. Se ganhar foi barato, é sempre aquela... Mas isso é sempre assim, mas isso vale para um jogador de 100 mil euros. Os 100 mil euros é igual, pode ser muito caro, se chegou, pagaste 100 mil euros, afinal nem sequer teve um minuto e está longe daquilo que tu pagaste, é um jogador caro. Um jogador que tenha um custo mais elevado. Pode-se transformar mais barato, mas sempre e quando, acho eu, faça a sustentabilidade dos clubes, nomeadamente os grandes que investem muito, sempre e quando seja depois encontrado um equilíbrio noutras posições. Muito bem, Gonçalo, vamos voltar a falar na próxima edição do Mercado Now, mas